querido aluno, seja muito bem-vindo à disciplina de Nutrição e Saúde para a Criança. Nós vamos dar início ao nosso primeiro capítulo, que é dividido em 3 partes. A primeira parte, que nós vamos conversar hoje, fala sobre a mudança dos hábitos alimentares. Porque eu entendo que, para nós podermos entender como é a nossa alimentação hoje, é preciso que a gente faça uma retrospectiva, ou seja, uma linha do tempo para nós pensarmos como a nossa alimentação foi se modificando ao longo do tempo. Tiveram vários fatores que fizeram com que a nossa alimentação seja do jeito que é hoje. Bom, não só no Brasil, mas no mundo, a gente vem passando por uma coisa chamada transição nutricional. Ou seja, antigamente a população, nós tínhamos um problema grave que era a questão da desnutrição. Por vários fatores que foram acontecendo, principalmente voltada para as mudanças econômicas, financeiras, de uma forma geral, a população vem se alimentando melhor. E isso trouxe um novo cenário, que é o quê? O excesso de peso. Hoje a gente tem uma coisa chamada excesso de peso. Tá? Então, o que é o excesso de peso? O excesso de peso é a junção de sobrepeso e obesidade. Então, o que é a transição nutricional? Nós saímos de uma condição de desnutrição e passamos para a obesidade. O que é importante para nós entendermos nesse momento? Que tiveram fatores que fizeram com que a nossa alimentação fosse se modificando. E eu estou trazendo para você pensar um pouquinho sobre a sua alimentação em torno de 2 fatores. O primeiro é o quê? A industrialização dos alimentos. A industrialização dos alimentos nós consideramos um divisor de águas no nosso hábito alimentar. Os alimentos foram industrializados, o processo de industrialização dos alimentos se iniciou na Segunda Guerra Mundial, quando foi necessário o quê? Mandar alimento para os campos de batalha, e esses alimentos eles não poderiam estragar rapidamente. Então, naquela época, se desenvolveu um grupo de substâncias químicas que, tecnicamente, a gente chama hoje de aditivos. O que são os aditivos na prática? Você já deve ter visto numa embalagem de alimento, na lista de ingredientes, substâncias que vocês não conseguem, a gente não consegue nem soletrar às vezes, Então, sorbato de potássio, então são substâncias químicas que são acrescidas nos alimentos. Isso nem sempre foi assim. Isso foi desenvolvido lá na Segunda Guerra Mundial. Bom, o que a gente sabe em ciência é que uma tecnologia, quando ela é desenvolvida, ela não desaparece. A gente procura uma função na sociedade. E aí a gente começou o processo da Revolução Industrial, que também faz parte, os alimentos também fazem parte dessa Revolução Industrial. Bom, então o primeiro fator é esse aqui, a industrialização dos alimentos. A industrialização dos alimentos trouxe consigo o quê? Aspectos positivos e aspectos negativos. Vamos ver aqui alguns aspectos positivos. Então, o que a industrialização dos alimentos trouxe inicialmente? Criação de novos postos de trabalho. Então, novos postos de trabalho foram criados por causa das indústrias. Maior variedade dos alimentos. Isso a gente pode ver no dia a dia, como muitas vezes a gente quer comprar um molho de tomate. Vai no supermercado e fica até perdido lá que marca comprar, porque a gente tem uma variedade muito grande. Mais pra frente nós vamos discutir, eu vou te ajudar a escolher nessa grande variedade, vou te dar aqui nessa disciplina alguns critérios para você poder te auxiliar na escolha desses alimentos. Mas isso é um aspecto positivo, sim. Segurança sanitária. Então, hoje a gente tem o quê? O maior controle da indústria alimentícia sobre a industrialização, o preparo desse alimento, um cuidado, controle sanitário para ofertar esses alimentos. E, obviamente, que foi que deu início, à industrialização dos alimentos é o quê? Uma maior durabilidade. Hoje, durante muito tempo, as casas foram construídas e apareceu até um novo cômodo na casa, que era o quê? A despensa, que não tinha antigamente. Por quê? Porque a gente começou a poder armazenar os alimentos. Tudo bem que hoje isso é muito difícil, Alguma casa ter uma despensa, mas isso configura o quê? Um aspecto positivo. Mas, por outro lado, a industrialização dos alimentos também trouxe o quê? Aspectos negativos dessa industrialização. Então, o que de primeiro a gente percebe? Um declínio na qualidade desse alimento, principalmente por 3 aspectos, que são eles:
a adição de sal, açúcar e gordura, né? A indústria alimentícia, ela usa bastante isso nos alimentos, fazendo com que esses alimentos fiquem desbalanceados nutricionalmente. O aumento da produção de lixo, da poluição, então isso é um outro aspecto que a gente também muitas vezes não percebe no dia a dia. Eu vou te dar uma dica, para você ver aí na sua casa como a industrialização dos alimentos está muito presente, é só você prestar atenção no seu lixo. Muito provavelmente, se você faz a separação de lixo orgânico e reciclado, se não faz, deveria começar a fazer, você vai ver que a parte de reciclado é cheia de quê? Caixinha, latinha, embalagem PET, né? Então, isso vai mostrar para você o quão a industrialização dos alimentos está presente na sua casa. Pense nisso, tá? Outro aqui fator, e isso a gente não vai discutir porque a ideia desse primeiro momento é fazer uma reflexão de como a nossa alimentação foi modificada, é o que? O aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Que doenças são essas? Obesidade, hipertensão, hipercolesterolemia, ou colesterol alto, hipertrigliceridemia ou triglicérides alto, né? Então a gente tem várias doenças que a industrialização dos alimentos trouxe consigo. Esse foi o primeiro fator. O segundo fator que também interferiu, né, no nosso hábito alimentar foi a saída da mulher de casa para o mercado de trabalho. Isso de alguma forma, né, eu posso dizer assim, bagunçou e ainda está um pouco bagunçada a organização dos nossos lares. Por quê? Porque a mulher, até o meados do século passado, ela era um ser humano, ela é um ser humano que foi criado o quê? Para casar, para cuidar da casa. E dentro desse cuidar da casa está incluído o quê? A questão da alimentação, de organizar a alimentação. O que aconteceu? Essa mulher saiu para o mercado de trabalho e eu costumo brincar assim, ela saiu pela porta e pela janela entrou quem? Não foi o Ricardão, foram todos os alimentos industrializados, vendendo uma praticidade que na verdade a gente vai conversar que não é bem isso, porque toda a economia de tempo que a indústria alimentícia nos faz pensar que é uma coisa positiva, na verdade ela não é. Por quê? Porque o tempo que você economizou para não fazer o seu alimento, você vai gastar depois cuidando da sua doença, porque uma má alimentação, consequentemente, você vai acarretar uma qualidade de vida mais complicada, tá bom? Então vamos pensar aí o que a saída da mulher para o mercado de trabalho também trouxe de positivo e de negativo. Vamos ver aqui no slide? Então aqui, ó. Aspecto positivo, composição da renda familiar. Hoje é muito difícil só um da família manter a casa. Então, isso é verdade que a gente tem, que a composição da renda familiar agrega aí, então a saída da mulher do mercado de trabalho trouxe isso de positivo. Outro fator, a independência da mulher. Então, a mulher se sente mais o quê? Empoderada e, de uma certa forma, isso traz um ambiente mais saudável para dentro de casa. Outro aspecto positivo, que os homens ainda estão entendendo um pouquinho esse processo, mas estão melhorando, é o quê? Uma maior participação do homem nas atividades domésticas. Mas essa saída da mulher para o mercado de trabalho não trouxe só coisa positiva, trouxe também algumas coisas negativas. Vamos ver aqui os aspectos negativos. Então, a terceirização da educação dos filhos. Então, de uma certa forma, isso faltou um pouco de tempo para a mulher estar mais com os filhos ali na questão educacional, né? Outro aspecto é o que hoje é muito difícil a mulher ou os familiares fazerem refeições juntos. Então, isso é um aspecto que, de alguma forma, compromete o hábito alimentar da família como um todo. E, por último, a falta de referência de práticas culinárias, né? Porque hoje, como está tudo pronto, as crianças não veem mais os pais, o pai ou a mãe cozinhando. Isso não é uma coisa positiva na formação do hábito alimentar daquela criança. Bom, vou deixar aqui para você uma mensaginha para você pensar, tá bom? A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar, humilde bastante para aprender. E é isso que você está fazendo nesse momento. Hoje eu vou trazer para vocês um documento do Ministério da Saúde para nós conhecermos como é a nova forma de organizar os alimentos, tá?
Então, olha aqui comigo, ó, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é o que? Se constitui um documento para ajudar a solucionar aquele problema que nós conversamos no vídeo anterior, que é o que? O excesso de peso. Então, é uma estratégia do Ministério da Saúde para podermos ajudar nessa questão do entendimento da alimentação, tá bom? Então, vamos lá, ó. Guia Alimentar da População Brasileira. Esse não é a primeira edição. A primeira edição foi em 2006, tá? Então, ele foi reformulado e nós tivemos uma nova publicação em 2014. É um documento que é o quê? O que é o guia? Conjunto de informações, análise, recomendações e orientações sobre as escolhas, preparo e consumo dos alimentos. Então, assim, ele é um guia extremamente de linguagem fácil, bem diferente do anterior, porque o primeiro guia era extremamente técnico, ele foi extremamente modificado e ele é posto o quê? Para todos os profissionais ou até mesmo para a sociedade, tá? Qual é o objetivo dele? Olha, é um instrumento de educação alimentar e nutricional, que tem como objetivo o quê? Ó? Promover a saúde das pessoas, da família e da comunidade. Então, vamos ver aqui inicialmente, porque ele leva em consideração o nível de processamento dos alimentos, ou seja, o quanto ele é industrializado. Vem olhar aqui comigo esse slide, que aqui a gente tem dois produtos que podem ser considerados no café da manhã. Só que a indústria alimentícia quer nos incutir na cabeça ou dizer pra gente que isso aqui é um produto saudável para o café da manhã. Só que ele não é saudável, ele é extremamente desbalanceado. Eu coloquei aqui essas letras bem pequenininhas, claro que você não está conseguindo ler, né? Mas aqui é a lista de ingredientes, o tanto de produto químico que tem dentro desse cereal. Principalmente se for assim, o industrializado, quanto mais colorido, mais química tem. O natural, quanto mais colorido é, mais nutrientes eles têm. Então, isso é uma coisa que você deve sempre atentar. E aqui eu tenho um pão integral. O que é o alimento integral que a gente fala tanto? Então, eu coloquei aqui uma figura de um grão integral para a gente entender isso. Então, aqui eu tenho um grão que ele tem a polpa no meio, a casca e o germe. Tá? Então, o que é o grão integral? O grão na íntegra. Na casca, eu tenho fibra, que é importantíssimo para acelerar e para fazer funcionar o meu intestino. Aqui no germe, eu tenho gorduras e vitaminas. Então, o grão integral ele é extremamente mais nutritivo. Diferentemente do refinado, que é o quê? O que a indústria faz quando a gente tem um pão branco? Tira a casca e tira o germe, sobrando apenas o quê? A polpa. A polpa, ela é nutritiva, mas não dá para comparar quando a gente tem o grão na íntegra. Então, inicialmente, é importante que nós entendamos essa diferença do alimento mais natural para o alimento extremamente industrializado, porque é este o fator que o Ministério da Saúde organizou a nova forma de nós entendermos a classificação dos alimentos. Então, aqui, então vamos para, essa é a pirâmide do guia alimentar e vamos entender, então, como é essa nova forma de organização. Então, o Ministério da Saúde, ela organizou o quê? Os alimentos em 4 grandes grupos. Nós vamos ter, primeiramente, os alimentos in natura ou minimamente processados, os ingredientes culinários, que são óleo, gordura, sal e açúcar, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Vamos ver agora quem são cada um desses grupos. Então, aqui, primeiro está em verdinho, para a gente lembrar que é ele que a gente deve preferir na nossa alimentação, são os alimentos in natura. O que são os alimentos in natura? Os alimentos in natura não passam pela indústria. Então, produtor, ponto de venda, consumidor. Tá? Então, de que alimentos a gente está falando? Dos alimentos mais naturais, fruta, carne, que não passam pela indústria. Já os alimentos minimamente industrializados, eles passam pela indústria. Porém, eles não vão ser acrescidos de nada. Eles só passam pela indústria para quê? Para serem o quê? Organizados, ensacados, porcionados. Tá? Então, esses devem fazer parte da maior parte da nossa alimentação. Depois nós temos os ingredientes culinários, que são aqueles que a gente está acostumado a preparar os alimentos. Então, óleos, gorduras, sal e açúcar que eu devo usar com moderação. Depois eu tenho os alimentos processados. O que são os alimentos processados? Os alimentos processados são aqueles que passam pela indústria e são acrescidos o quê? Alguma coisa. Só que essa alguma coisa não é química. A gente usa os alimentos
os ingredientes culinários para serem aquecidos. De que eu estou falando? Do milho em conserva, do palmito, do pêssego em caldas. Perceba o quê? Que é água com açúcar, água com sal, da sardinha em lata, que é óleo, toda não tem química. Bom, e por último, né, aqui a gente tem os alimentos ultraprocessados, que estão muito presentes, infelizmente, no hábito alimentar das crianças e que a gente precisa ensinar que eles devem ser evitados de alguma forma. Esses alimentos, eles não passam pela indústria, eu costumo dizer que eles nascem na indústria, então eles são acrescidos, além dos ingredientes culinários, dos aditivos químicos, que na sua grande maioria, né, quantidade, vem o que? A base de petróleo e carvão que está presente nos nossos alimentos, tá? Então aqui a forma aqui da pirâmide, então, ó, na base da pirâmide eu tenho os alimentos in natura e minimamente processados, no segundo andar os ingredientes culinários, depois os processados e percebam que aqui em cima a gente tem os ultraprocessados. Bom, o Guia Alimentar para a População Brasileira também traz os 10 passos para uma alimentação saudável. Eu não vou ler todos, porque está aí para vocês, e eu vou deixar um vídeo que é do Ministério da Saúde sobre esses 10 passos para uma alimentação saudável, mas eu coloquei aqui também porque eles são muito importantes, porque o quê? São eles que vão nos ajudar a reorganizar a nossa alimentação, ok? Então, para finalizar, eu trago aqui a regra de ouro, tá? A regra de ouro que é o quê? Como se fosse a ideia principal do guia para que vocês consigam melhorar a alimentação de vocês e ensinar de uma forma mais segura, tá? Então, prefira sempre alimentos e preparações culinárias a produtos prontos para o consumo e evite os alimentos ultraprocessados. Lembrando que os ultraprocessados são aqueles que têm os aditivos químicos, ok? E para finalizar, deixo aqui a minha mensagem, né, que é o quê? O que verdadeiros somos é aquilo que o impossível cria em nós. Então essa é a minha mensagem dessa nossa videoaula. Não esqueça de dar uma boa lida na apostila que está aí no vídeo que eu vou deixar para você e fazer os exercícios, porque eles ajudam muito na fixação daquilo que a gente tem aqui. Hoje eu trago para você um tema que é extremamente prático e aplicável, né? Então você pode aplicar no seu dia a dia, você vai me levar com você para o supermercado, porque eu vou te ajudar a escolher melhor os seus alimentos. Então de que a gente está falando? Nós vamos falar de rotulagem dos alimentos, né? Então, para nós lembrarmos que nós temos um problema bem latente na nossa sociedade hoje, que é o quê? O aumento de peso da população. Então, olha aqui comigo essa informação só para a gente ter bem marcado como a população vem saindo muito do seu peso. Então, a obesidade, não sobrepeso, apenas obesidade. Em 2006, nós tínhamos 11,8% da população obesa. Hoje, nós temos 19,8%, né? Dado de 2006 para 2018. Que isso significa o quê? Um aumento de 67%. Então, não só a sociedade de uma forma geral, o terceiro setor e a parte médica está preocupado com essa situação, mas também os órgãos públicos, né? Então eu trago para vocês a questão da rotulagem dos alimentos, que ela se configura, né, como uma política pública para tentar o quê? Melhorar essa escolha dos alimentos, né? Então ter informações para que vocês consigam escolher melhor os alimentos. E quem regulamenta isso? Quem regulamenta essa parte de rotulagem é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um órgão do governo, ligado ao Ministério da Saúde. Qual é a missão da Anvisa dentro desse cenário? Então, proteger e promover a saúde da população, garantindo a segurança sanitária de produtos e serviços e participando da construção do seu acesso. Então, a embalagem dos alimentos, ela não serve só para proteger, mas também para informar sobre como, o que contém dentro daquele alimento. Então, vamos aqui, ó. Se você puder, dá uma pausa agora nesse vídeo, pega a embalagem de um alimento e vem comigo acompanhando as coisas que eu vou listar aqui para você ver se na sua embalagem está tudo certinho. Isso vai te ajudar a fixar aquilo que eu estou falando. Vamos ver aqui, ó. Então, lista o que é obrigatório de ter numa embalagem de alimento. Então, primeiro, lista de ingrediente, que as informações devem ser apresentadas em ordem decrescente.
ingrediente, deve ter o prazo de validade, e aqui eu vou falar rapidamente do prazo de validade, porque brasileiro tem uma fissura, uma fixação no prazo de validade. O prazo de validade não indica que o alimento no outro dia ele vai estar estragado. O prazo de validade é como se fosse um contrato da indústria alimentícia ao consumidor, né? Então, o que é o prazo de validade? A indústria está te dando uma mensagem assim, ó, até o dia tal, eu garanto que se você comer esse alimento e você passar mal, eu posso ser acionado. Depois desse dia, a validade acabou, você não tem mais essa garantia, mas não indica que o alimento vai estar estragado, até porque você já comeu um alimento que venceu de um dia para o outro e ele não estava estragado. Então, a gente precisa ter um pouco de parcimônia na interpretação dessa informação. Outras informações, então, conteúdo líquido também é obrigado, número do lote, a procedência que foi onde ele foi produzido e, obviamente, que é o termo que eu vou falar mais especificamente na aula de hoje, que é o quê? A informação nutricional obrigatória, tá? Então, vamos aqui, todos os alimentos precisam ter informação nutricional? Não é bem assim. Vamos ver aqui primeiro a definição. Quais são os alimentos que devem ter informação nutricional? Todos aqueles que forem produzidos, comercializados e embalados na ausência do cliente, né? Então, quando eles são produzidos sem a presença do cliente, é obrigatório. Mas a gente tem algumas exceções. Vamos a elas, ó. Então, quais são os alimentos que não são obrigatórios? Então, café, erva mate, chá, quando é só o chá. Porque o que a gente viu nos últimos 5 anos ou 10 anos? Uma oferta muito grande de tipos diferentes de chá. Então, os chás, quando eles são acrescidos a alguma coisa, como vocês veem no mercado, o quê? Com laranja, gengibre, aí ele tem que trazer informação nutricional. Aqui é o chá só quando é erva mate. Alimentos processados e embalados em estabelecimentos comerciais. Todo mundo já foi num por quilo e tem lá a sobremesinha. Aquela sobremesa não é obrigada a vir informação nutricional. Ah, mas eu já vi lá onde eu como tem. Ok, quem produziu pode oferecer, mas não é obrigatório. Ainda é dispensada a informação nutricional. Produtos fracionados ali na sua compra. Então, quando você vai num laticínio e pede ali 300 gramas de mussarela, isso é dispensado. Também as frutas, vegetais e carnes in natura também não é obrigado a fornecer essa informação nutricional. E as balinhas malditas que habitam a bolsa de muitas pessoas, né? Para dar aquela tapeadinha na fome, que não perca a aula de carboidrato, que a gente vai falar dessa questão das balinhas na bolsa, tá bom? Então, elas também são dispensadas. Agora, especificamente na informação nutricional, quais são as informações que a indústria tem que fornecer para a gente? Então, o valor energético, lembrando que tudo que tem aqui é muito importante você ler. Quando você for ler a informação nutricional, você deve achar, daqui a pouco vai aparecer aqui, eu vou mostrar para vocês, a porção a que está destinada essas informações. Então, é tudo proporcional àquela porção, não é a embalagem completa. Quando você pega um pacote de biscoito, por exemplo, essas informações elas não são para o pacote inteiro, elas são às vezes para 2, 3 ou 4 biscoitos, e você tem que prestar atenção, tá? Então, o que é obrigado a indústria a fornecer? Valor energético, quantidade de carboidrato, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, que na aula de gorduras a gente vai falar sobre isso, fibras alimentares e sódio. Então, isso aqui é o que é obrigado. Pode vir coisa a mais? Pode, porque vocês já devem ter visto um monte de vitaminas, minerais. A indústria pode, até ela usa isso como marketing para dizer, olha como o meu produto é super nutritivo. Mas é nutritivo e cheio de aditivo, que a gente já aprendeu o conceito de nutritivo. Cuidado com isso daí, tá? Aqui tem, então, a tabelinha da informação nutricional. Aqui eu tenho a questão do porcionamento, que a indústria não é porque ela é boazinha, ela é obrigada a colocar em gramagens e medidas caseiras. O que são as medidas caseiras? São as medidas dos utensílios domésticos do nosso dia a dia. Quando eu falo assim, olha, você pode colocar no seu prato 300 gramas de cenoura ralada. Você vai falar, o que é 300 gramas de cenoura ralada? Agora eu falo assim, é uma colher de sopa de cenoura ralada. Pronto, todo mundo entendeu. Isso é a medida caseira e ela tem que estar aqui bonitinho para a gente entender que porção a indústria está se referindo para as informações nutricionais, tá bom? Parou de passar aqui, ó. Bom, aqui a gente tem as formas das informações nutricionais
delas serem apresentadas para a indústria, só para você saber que está certo, tá? Então eu tenho a forma vertical, horizontal, a linear, isso é previsto pela Anvisa e isso está certo. E tem ainda a informação reduzida, porque a gente tem alguns alimentos que não tem muitos nutrientes, por exemplo, o amido de milho, popularmente conhecido como a maisena, ele só tem amido, então não precisa ver aquela tabelona, isso aqui também está certo, tá? Vou falar rapidamente com vocês sobre uma informação que está muito presente e que muita gente tem dúvida, que é o que? Você já deve ter visto essa informação aqui, ó. Contém glúten, não contém glúten ou contém glúten. Por que essa informação está aí? Glúten é uma proteína que ela não pode ser ingerida por pessoas que têm uma doença chamada doença celíaca. Então é para portadores dessa doença. Não é fazendo dieta sem glúten que você vai emagrecer. Aliás, você pode até emagrecer. Por quê? Porque onde que está o glúten? O glúten está no trigo e o trigo está em muitos alimentos. Então, quando você tira o glúten, você está tirando vários alimentos que têm um valor energético alto e assim você vai emagrecer. Mas você está judiando do seu corpo à toa, né? Por quê? Porque é só para quem é portador dessa doença. E para finalizar a nossa videoaula de hoje, trago aqui uma mensaginha, como sempre, para vocês. Então vamos ver a mensagem de hoje. Posso ainda não ter chegado onde queria, mas estou mais perto do que ontem. Pense nisso, não desista. Vamos para a nossa videoaula. Na próxima videoaula vai ser o capítulo 2. Ele está muito interessante para você. Saudações nutricionais e até o nosso próximo encontro.